Hello, titia, chegou minha gente! Eu vou fazer aqui a leitura de um texto antigo do Vital, texto do dia 24 de setembro de 2018, com o título Não é o caos que aumentou, foi a luz que se intensificou. Amados, é comum receber aqui tantos questionamentos e dúvidas sobre o momento que estamos atravessando, principalmente quando afirmamos que a Terra passa de fato para um nível dimensional superior. A verdade é sempre a mesma, em qualquer situação, e ressoa tanto na consciência humana quanto nas mensagens canalizadas de seres angelicais. Sim, porque a verdade está sempre baseada nas leis universais que regem os mundos. E agora estamos de fato vendo e sentindo as transformações planetárias, já que o Alto decretou que é o momento de finalizar o ciclo predominante de terceira dimensão. Esta dimensão que ora findamos é também chamada de ilusão, pois a humanidade, enquanto encarnada num corpo físico, ficou submetida ao véu do esquecimento. Apenas os 5 sentidos, visão, audição, olfato, gosto, paladar e tato, não são suficientes para que possamos compreender a verdadeira realidade de tudo o que há de fato. Chegou o momento de despertar desta ilusão. Na medida que a consciência se expande, o homem ativa o 6º sentido, que é a visão através do 3º olho, ou glândula pineal, como queiram. A mente deixa de preponderar sobre o sentir. E este sentir faz com que o ser desperto comece a ver além daquilo que sempre viu em suas sucessivas encarnações na Terra. Quanto mais você desenvolve a visão além dos sentidos físicos, mais a consciência se alarga. Quanto mais alarga a consciência, mais degraus você sobe. Quanto mais degraus você sobe, mais a visão se alarga, mais longe você enxerga. E aqui é que está a diferença. Olhando de patamares superiores, começa a ver muita coisa que antes não conseguia. Tudo aquilo que você acreditou enquanto estava num nível cercado de muros, era apenas aquilo que estava dentro desse cercado. Agora que você está num patamar mais elevado, consegue ver além desse limite. Agora tu consegues ver e entender a ilusão a qual acreditou desde sempre. Olhando para trás, agora que a luz aumentou e a visão se alargou, você vê um mundo de caos. Não é que o caos aumentou, foi a luz e a visão que mudou. Pergunte para aqueles que ainda estão lá onde você esteve por éons. Pergunte se estão vendo o mesmo que você vê. Certamente eles dirão que está tudo igual como sempre esteve. A prova mais contundente de que você mudou é a certeza do cenário que está vendo. No princípio, assusta um pouco e até desanima. Faz parte do processo. Mas na medida que você compreende que tudo faz parte da mudança, começa um período de aceitação e compreensão. Logo mais, vem também a compaixão por aqueles que ainda se debatem na velha energia 3D e as diferenças de pensamentos, atitudes e crenças ficam cada vez mais visíveis. Nem todos sobem os degraus ao mesmo tempo. Esse processo é individual, pois requer o aprendizado de lição por lição. Não há cotas nem privilégios, há aprendizado, há sintonia com as vibrações novas e tudo se afina por magnetismo. São essas mudanças que afetam também nossos corpos positivamente ou negativamente. Na medida que você sobe os degraus desta escada evolutiva, vai deixando para trás, pouco a pouco, a densidade desses corpos. O peso fica e a luz se intensifica. O teu corpo base carbono vai se transformando em um corpo de luz, cuja base é a energia cristalina, ressoando com energias de 5ª dimensão ou superiores. Então, o caos que tu pensas ver, na verdade, é o teu passado ficando para trás. Não ressoa mais com a tua vibração. Por isso, muitas vezes, te incomoda tanto. Tenha compaixão pelos teus irmãos de alma que ainda não atravessaram os pântanos os quais tu já passaste. Auxilie sempre que fores solicitado, mas não tente fazer tua vontade, pois cada um está numa vibração única e as ondas energéticas não se afinam quando não ressoam na mesma magnitude. Não queiras fazer a lição do outro, o aprendizado começa de dentro para fora.
Ainda tem uma parcela da humanidade que precisa transcender dentro de alguns poucos anos. O tempo está escasso. Tudo se acelera. Por isso também, as oportunidades surgem uma atrás da outra. Não é castigo divino. Antes, são ferramentas que o universo coloca nas mãos de cada um para que sejam utilizadas de acordo com a necessidade individual. Ensinamos muito mais com nossos exemplos do que com favores prestados. Seja sempre um exemplo de fé, persistência e verdade. Mantenha-se na tua luz e essa luz, então, poderá iluminar o caminho de alguém próximo que ainda tateia no escuro. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Bom dia! Olha só, hein? Que textão e quão significativas são essas palavras atualmente. É o que eu digo, os textos do Vital são atemporais, mas sem sombra de dúvidas, muitos dos textos escritos por ele desde 2016, 15, 16 para cá, 15, 16, os mais antigos eu quero dizer, caem como uma luva nesse momento. Vejam, eu vou falar um pouquinho aqui da questão do caos externo, né? Aqui a abordagem é muito interna, mas não tem como eu não falar do externo. Porque nós estamos assistindo à implosão do sistema num processo de autodestruição. E isso nos leva a enxergar um caos externo. Na verdade, eles sempre agiram sempre, né? Desde que eles aportaram aqui, há cerca de 350 mil anos, eles instituíram o terror. Nós não sabíamos. Muito do que a gente sabe hoje acontece, sabe lá Deus, há milênios. A gente não sabia. Muito do que a gente acessou sempre aconteceu. Nós não sabíamos. Então não é que o caos aumentou. A luz se intensificou e expôs tudo. E precisava ser assim. Porque nós temos o direito de conhecer, né, como as coisas funcionam e conhecer a verdade. Ou ao menos parte dela. A verdade é sempre a mesma em qualquer situação e ressoa tanto na consciência humana quanto nas mensagens canalizadas dos seres angelicais. E essa é uma verdade que nós estamos começando a acessar agora. E não é uma verdade, não é minha, é uma verdade universal. Eu tenho a minha verdade, mas nós estamos inseridos numa verdade universal. Ela é imutável. E por isso mesmo, nós sabemos que essa verdade, ela vai ser acessada por parte da humanidade que está em busca de respostas. Respostas internas, respostas externas, mas lembrando sempre a importância desse olhar para dentro que vai estruturar, né, o caminho para que a gente acesse essas verdades. Nós estamos aqui num fechamento de ciclo, onde os 5 sentidos, apesar de muito importantes, não são capazes de alcançar aquilo que a alma, de fato, sente e necessita. Nós estamos na era do sentir, do ser. E à medida que essa luz vai se intensificando, a gente consegue enxergar muito além daquilo que é dito ou mostrado. É como se de fato a gente subisse uma escada e, obviamente, se você está no primeiro degrau de uma escada, você tem uma visão limitada. Se você sobe no 10º degrau e olha, você vai ter uma visão mais abrangente. É o que está acontecendo com aqueles que estão no seu processo de expansão de consciência. É uma visão mais alargada, onde se enxerga aquilo que antes não era possível enxergar. Puxa vida, olha como é que... Vamos supor, né, você está no primeiro degrau de uma casa, você está enxergando os probleminhas que tem ali. À medida que você sobe, você vai expandindo a visão, você começa a enxergar aquele monte de problemas. Puxa, não é que os problemas aumentaram, eles já estavam lá. Só que hoje você consegue enxergar, é o que nós estamos vivendo hoje no aspecto planetário.
E mais, essas questões planetárias, como eu disse, elas precisam vir à tona. As pessoas precisam saber como funciona, o que é, quem é o que nessa história toda. Porque aquilo que eu falo, não é justo que haja uma manipulação da humanidade e ela tenha que arcar com consequências de decisões que ela tomou manipulada. Isso não faz sentido, não tem justiça nenhuma nisso. Tudo bem, eu não vou entrar no mérito da questão, porque nós fomos atrás, nós sempre tivemos questionamentos, mas nós já viemos com isso, eu tenho certeza. Isso não quer dizer que nós sejamos melhores. Talvez nós já tenhamos vindo mais preparados, mas eles têm direito de pensar por si só. E para isso algumas informações são mais do que necessárias. Quanto mais você desenvolve a visão além dos sentidos físicos, mais a consciência se alarga. Olhando de patamares superiores, você começa a ver muita coisa que antes não via. Tudo aquilo que você acreditou enquanto estava num nível cercado de muros, era apenas aquilo que você via dentro do cercado. Agora você vê além da ilusão. Gente, salta aos nossos olhos. A gente enxerga coisas hoje, meu Deus do céu, que a gente nem imaginava há pouquíssimo tempo atrás. E quando você vê esse mundo de caos, aí sim a gente não tem como não fazer uma analogia também com o interno, né? Todo o caos que a gente enxerga hoje, que a gente já viveu, que a gente já ultrapassou, que a gente já superou. Nós temos uma visão muito mais alargada das nossas experiências, enquanto fractais de alma nessa encarnação. Alguns conseguem até acessar um pouco, né, de outras vidas que tiveram, mas muitos não. E essa vida basta como referência, com certeza. Observar esse caos interno e que foi sendo colocado em ordem sob a luz, sob a sua própria luz, é importante. E colocar luz sobre as suas questões é um ato de maturidade. Olhar para aquilo que nós vivenciamos sem o peso da culpa, sem ficar se massacrando, porque eu fiz, porque eu não fiz, ai meu Deus, eu não tenho salvação, blá, 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 blá. Sem esse dramalhão todo, é maturidade. Fiz presepada. E aí, como posso melhorar? Posso corrigir? Posso, então eu vou corrigir. Posso corrigir? Não posso corrigir. Mas então eu faço diferente. A prova mais contundente de que você mudou é a certeza do cenário que está vendo. No princípio assusta um pouco e até desanima, faz parte do processo, mas na medida que você compreende que tudo faz parte da mudança, começa um período de aceitação e compreensão. Isso serve tanto para o interno quanto para o externo. Né? Tanto que se a gente for pelas narrativas que estão aí fora, a gente acha que o mundo não tem salvação. Quando na verdade é o oposto que está acontecendo. Nós estamos vendo nitidamente aí uma série de acontecimentos que vão deixando as coisas cada dia mais claro. E internamente a gente também consegue ter essa visão. A gente consegue saber o que a gente precisa desapegar, iluminar, abandonar, curar. Acontece que tem gente que sabe, mas finge não saber, aí é outra história, porque não quer abrir mão. É escolha. Tudo sempre é escolha. Não é o caos que aumentou, foi a luz e a visão que mudou. Pergunte para aqueles que ainda estão lá. Eles vão dizer que ainda estão vendo a mesma coisa, estão vendo igual. Quantas vezes, gente? Também, internamente e externamente. Tem gente que continua vivendo a mesma vida de sempre, onde absolutamente nada que aconteça os tira dessa zona de conforto e dessa falta de amplitude, né, na visão. Cada um no seu tempo. O simples fato da gente aceitar isso, que cada um está no seu tempo, e que eu não tenho que tentar impor nada, já mostra essa iluminação. Né? Quantas vezes nós entramos em conflito, em atrito, quanto caos foi gerado quando a gente tentou falar de coisas que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Quando a gente tentou impor o nosso ponto de vista.
A gente também errou nesse sentido. Aliás, ainda hoje, muitos querem impor aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que acreditam. Não adianta, isso aí só vai levar ao conflito. Então, quanto caos a gente gerou tentando impor? Entender que cada um está num ponto do caminho, poxa vida, e ficar bem com isso, eu estou em paz. Eu estou disponível, quando precisarem eu estou aqui, mas eu não tenho que perder meu tempo e gastar minha energia tentando falar ou impor algo que não é necessário nesse momento. Talvez não seja necessário para as pessoas. Nem todos sobem os degraus ao mesmo tempo. Esse processo é individual. Não há cotas nem privilégio, há aprendizado. Não adianta querer forçar, não adianta você querer pegar um aluno da terceira série e jogar ele para a sexta. Ele vai precisar percorrer uma jornada, terceira, quarta, quinta, sexta. Beleza. Há um longo processo, há um caminho que ele precisa trilhar para que essa chegada até a sexta série seja uma chegada estruturada. Não há cotas nem privilégios, isso é óbvio. Há dedicação, trabalho, aprendizado. A sintonia com vibrações novas. Tudo se afina por magnetismo. Quando a gente decide dar um passo para subir, é porque aquela energia que a gente está ali já não condiz. Eu preciso de mais. Eu preciso de novas energias. A minha energia, na verdade, já se elevou a um ponto que aqui ela está desconfortável. Então eu preciso dar esse passo e subir. Na medida, a mesma coisa acontece com relação, né, ao físico. Na medida que você sobe os degraus desta escada evolutiva, vai deixando para trás, pouco a pouco, a densidade dos corpos. Nosso corpo também está passando por transformações, deixando, né, sua base carbono para uma base cristalina. Então, o caos que tu pensas ver, na verdade, é o teu passado ficando para trás. Não ressoa mais com a tua vibração, por isso muitas vezes te incomoda tanto. Esse caos só nos mostra o quanto nós, de fato, percorremos o nosso caminho e evoluímos. E o caos externo só mostra o quanto nós também evoluímos a ponto de entender que o mundo que nos era mostrado é uma grande mentira. E que continua sendo mentira aquilo que eles têm apresentado. Porque a verdade é que um grande plano divino está em execução. E nada pode parar este plano. E dentro deste plano divino, nós executamos os nossos planos de alma individuais. Tenha compaixão pelos teus irmãos de alma que ainda não atravessaram os pântanos os quais tu já passastes. Auxilia sempre que fores solicitado, mas não tente fazer a tua vontade, pois cada um está numa vibração única. E as ondas energéticas não se afinam quando não ressoam na mesma magnitude. É o tal do impor. Ninguém tem que vir impor nada pra gente, mas a gente também não tem que impor nada pra ninguém. Né? Bonito. Estejamos conscientes disso. Cada um num ponto do caminho. É estar disponível sem querer impor. Não queiras fazer a lição do outro. Quantos, né, que se colocam aí numa posição de querer fazer a lição que cabe ao outro? Isso é interferência. Interferência gera karma. Gerar karma nessa altura do campeonato realmente é algo totalmente desaconselhável. O aprendizado começa de dentro para fora. Ainda há uma parcela da humanidade que precisa transcender dentro de alguns poucos anos. Tudo se acelera. Por isso, também, as oportunidades surgem uma atrás da outra. Com certeza. As oportunidades são dadas para todos. E muitas oportunidades. Agora, cada um vai aproveitar de acordo com o seu estado de consciência. Não é castigo divino, antes são ferramentas que o universo coloca nas mãos de cada um para que sejam utilizadas de acordo com a necessidade individual. Não tem castigo. Existe equilíbrio. Fiz presepadinha aqui, conserto lá. Eu
porque a minha consciência sabe que precisa reequilibrar. Ensinamos muito mais com nossos exemplos do que com favores prestados. Seja sempre um exemplo de fé, persistência e verdade. Mantenha-se na tua luz e esta luz então poderá iluminar o caminho de alguém próximo que ainda tateia no escuro. Com certeza, mais do que palavras... Ai, nossa, o que foi que eu derrubei aqui, minha gente? Ah, não sei, depois eu vejo. Mais do que querer impor, querer falar, faça isso, faça aquilo, não faça assim, faça assado, é o teu exemplo. O exemplo educa e inspira. O exemplo motiva. Seja a sua melhor versão, faça aquilo que é bom para você e certamente você será alguém que servirá de inspiração para um outro alguém que necessitar. Mas faça sem intenção de aplausos, holofotes, reconhecimento. Simplesmente faça. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Vai te colocar sempre numa condição, inclusive, de não depender de aplausos, reconhecimentos e holofotes. Porque você está bem com você. Não queira, né, não entre em conflito, não entre em confronto, não queira fazer o outro pensar ou sentir como você. Cada um de nós é fruto de uma bagagem de milhares e milhares de vidas, não só neste planeta, como provavelmente em outros. Nós somos produto daquilo que nós experienciamos. A minha experiência jamais pode ser validada por outra pessoa. Eu jamais posso validar a experiência de alguém. O que serve para mim pode não servir para o outro. O que funciona para o outro pode tanto funcionar como não para mim. E está tudo bem. Quanta energia poupada, quanta confusão evitada se a gente entender isso. Todos estão na jornada evolutiva. A questão é que alguns estagnaram. E esses que estagnaram, eu diria que são esses seres mais trevosos, tá, gente? Que estão realmente aí vivendo para conturbar e perturbar a vida dos outros, que estão arraigados ao mal. Aos outros, para os outros a caminhada continua. Em passos ou a passos muitíssimo lentos. Outros em passos mais acelerados, mas caminhando. E neste caminhar não existe melhor ou pior, porque cada experiência é única. Tanto que tem gente que vive situações do cotidiano, vive situações, vamos dizer. Deixa eu tentar dar um exemplo do que eu quero falar. E agora? Preciso de um exemplo. Ai, meu Deus do céu. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente que nunca viu o mar. Quando vê, fica maravilhado. Tem gente que vê o mar todo dia. E fica maravilhado. Tem gente que vê o mar todo dia e não tá nem aí. São experiências diferentes. Aliás, é a mesma experiência, mas com significados diferentes para cada uma dessas pessoas. Não tem certo, nem tem errado. São sentimentos gerados a partir das experiências vivenciadas por cada uma dessas almas. Isso é para tudo, inclusive para a jornada evolutiva, inclusive para a expansão de consciência. Eu não posso querer que o meu amiguinho aqui do lado pense como eu, haja como eu, faça como eu, pense, sinta, enfim. Eu não sei o que ele viveu, eu não sei o que ele passou, eu não sei o que ele traz na alma dele, assim como ele não sabe de mim. Eu acredito que se a gente alimentasse com mais clareza esses sentimentos de que somos seres
né, individuais, não sei se vocês ouviram aí o Bem-TV cantando, de que nós somos seres individuais e que precisamos sim respeitar a nossa individualidade, mas que isso já nos pede também o respeito pela individualidade do outro, nós viveríamos mais em paz. Tudo tem um tempo, tudo na vida tem um tempo, inclusive pra gente. Se nós estamos aqui hoje reunidos em estudos, né, como os que trazem os textos do Vital, é porque nós estamos prontos para isso, ou, né, preparados, já viemos nos preparando há muito tempo para isso. Outros não estão, e outros já estão até mais avançados do que nós. Que a gente possa olhar para o nosso caos interno com gratidão e permitir que ele se vá, acender a nossa luz para que o nosso caminho seja iluminado por ela. Fatalmente, a nossa luz iluminará outros caminhos, não por ego, mas porque isso é inevitável. E que a gente também olhe para o caos do mundo, sabendo que esse caos nada mais é do que o restabelecimento de uma ordem divina nesta linda terra chamada Gaia, e que isso vai acontecer de qualquer jeito, porque é um plano cósmico, divino, e este plano é perfeito. Tá bom, minha gente? Agradeço aqui mais uma vez a companhia de vocês, do Vital, como sempre, num texto de 2018, né, trabalhando essas questões, trazendo essa visão do caos interno, e aqui a gente fazendo também uma analogia com as questões externas, para que a cada dia a gente possa expandir a nossa consciência e possa estar cada vez mais e mais conectados com a nossa essência, porque o caminho sempre foi para dentro. Tá bom, minha gente? Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem com Deus, um grande beijo, crianças, e até amanhã.